Amém. Então, mais uma vez, nós queremos dar sequência ao estudo do livro de Efésios e vou fazer a leitura hoje até o versículo de número 8, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, dos versos 1 até o 8, embora a gente vai falar do 7 e do 8. Esse texto é riquíssimo, né? Tremendo, tantas verdades. E ainda que a gente tenha feito trechos bem pequenos, aquilo que está por trás dessas letras é algo assim que cada palavra, de repente, a gente gastaria muitos dias para falar em detalhes das verdades que estão por trás das letras, né? E aqui no capítulo 1 nós vamos fazer a leitura, então, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Até aqui. Há uma história que eu gosto muito, ouvi há muitos anos atrás, é a história do barquinho. Um menino, não sei se já ouviram falar a história do barquinho. Um menino, ele construiu um barquinho de madeira, fez no capricho, né, como qualquer criança, né, gostava de brincar com aquele barquinho na água, né, e um belo dia caiu uma tempestade muito grande e havia uma rua descida, uma enxurrada muito forte, mas ele resolveu colocar o barquinho, né, naquela enxurrada, mas ele não fazia ideia de que a força daquelas águas eram tão grandes que ele não conseguiu recuperar o barquinho. Quando ele colocou ali, de repente, aquelas águas levaram o barquinho embora e ele perdeu de vista. Ficou triste, foi para casa, por muito tempo não viu mais, não tinha notícia, caiu até no esquecimento. Mas um belo dia ele passando nas ruas do centro daquela cidade, e ele passa por uma vitrine onde se vendia coisas usadas e coisas de relíquias, etc. E ele percebe que dentro daquela vitrine tinha um barquinho. Ele olhou bem e falou: esse barquinho é o meu barquinho. Esse barquinho é o meu barquinho. Já ouviu essa história? Já? E aí ele entrou e falou: moço, falou com o vendedor, aquele barquinho que está ali exposto na vitrine é meu barquinho, e eu quero ele de volta. Ele falou: olha, infelizmente eu não posso te dar assim de mão beijada, porque eu comprei ele, e eu estou aqui para vendê-lo. Se você pagar X, né, então você vai tê-lo de volta. E ele ficou triste, foi para casa, tentou levantar os recursos, né, angariar os fundos, e conseguiu os recursos, né, que precisava para comprar aquele barquinho. Voltou à loja e falou: olha, então agora está aqui o dinheiro, eu quero o barquinho de volta, né, o meu barquinho, né, mas já que você vende, está aqui, quero comprá-lo. E ele sai, e ele abraça o barquinho na saída e diz: barquinho, você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu te fiz, você se perdeu, mas agora você é meu pela 2ª vez, porque não só porque eu te fiz, mas agora porque eu também te comprei. Você é meu 2 vezes, porque agora eu te comprei. Nós afirmamos nas mensagens anteriores em relação, baseada aqui no texto de Efésios,
né? Texto maravilhoso. Na primeira mensagem falamos do fato de que nós somos um povo muito rico. E esse texto nos apresenta as condições, nos apresenta essa verdade. Nós somos o povo mais abastado, o povo mais privilegiado do mundo. Quando a gente tem um entendimento daquilo que Paulo nos ensina, só o verso 3 já seria suficiente. Temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, nós somos um povo abençoado, né? Depois nós falamos que nós não somos fruto do acaso, semana passada. Ou seja, o texto lá no verso 4 vai dizer que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Não só nos conheceu, como também nos escolheu. Ou seja, nós não somos um povo, nós não somos pessoas que nasceram por acaso, né? Nós falamos na semana passada das aventuras de alguns, filhos que nascem sem ser planejados, filhos indesejados. Independente da forma ou do contexto que cada um veio ao mundo, quando você olha esse texto, do versículo 4 de Efésios, que Deus nos conheceu antes que o mundo existisse e nos escolheu. Então nós não somos frutos do acaso. Então Deus criou a cada um de nós de forma individual, com propósito, com planos definidos. E esses planos, na medida que eu os conheço e sou inserido nele pela graça de Deus, por vias da salvação, pelo poder do sangue do Cordeiro, o que acontece? Eu me realizo. Eu só me realizo de fato quando eu estou inserido dentro do projeto de Deus. Então, eu não sou fruto do acaso. Então, hoje, o que eu quero dizer, com base até nessa história do barquinho, é que Deus nos criou, nos conheceu antes da fundação do mundo, depois Ele nos criou, né? Mas nós nos perdemos. Adão e Eva se perderam, mas nós também endossamos o pecado de Adão, o pecado de Eva, e também nós nos perdemos ao longo da vida. Mas o valor que Deus assim atribui a cada um de nós é algo assim tremendo. Deus nos ama profundamente. Deus nos ama de maneira maravilhosa. Então Deus, em momento algum, Ele mediu qualquer tipo de esforço e nem o altíssimo preço que Ele deveria pagar para nos trazer de volta. Então, eu fico pensando, tantas pessoas hoje em dia vivem as chamadas crises existenciais. As pessoas, de modo geral, no mundo caótico que a gente está vivendo, onde as pessoas... a gente sabe que o amor do mundo, na palavra grega, há 3 palavras para amor, nenhuma delas é filia ou filéu, é aquela palavra que define o seguinte: eu amo você porque você me ama, né? A palavra que define o amor de Deus é ágape, é o amor de Deus, é o amor altruísta. Deus nos ama independente do fato de nós amarmos ou não a Ele. Ele continua nos amando, mas o mundo não é assim. Então a gente sabe que o mundo vive um amor de trocas. E, de modo geral, o mundo não valoriza as pessoas. Aliás, valoriza quando tem alguma coisa para oferecer, né? Se alguém tem alguma coisa para me oferecer, então eu amo. Se não tem nada para me oferecer, eu não amo. Essa é a realidade do mundo. E as pessoas, de modo geral, vivem num contexto de desamor. Isso gera solidão, isso vai gerando autocomiseração, autopiedade, e as pessoas vão mendigando amor e, na maioria das vezes, não os acham. Não acha esse amor, né? Mas, quando eu olho para aquilo que Deus fez lá no Calvário, e até mesmo quando eu olho para esse texto que diz que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, com propósito, eu me alegro, e isso não deixa no meu coração espaço para autocomiseração, para autopiedade, porque eu sei que eu sou amado por Deus. Deus me ama, e Ele provou. Diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que Ele provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nada de nós. Nós não estávamos em condições de fazer nenhum tipo de barganha com Deus, nenhum tipo de troca.
Capítulo 3 de Romanos diz que ninguém jamais busca a Deus. Capítulo 2 de Efésios, que a gente vai ver mais adiante, fala que quando ele nos encontrou no estado de morte espiritual. Estávamos todos mortos espiritualmente falando. E o morto não reage. Eu gosto muito de um hino, não sei se é do cantor cristão, um trechinho daquele hino que diz assim: eu não perguntava ao Senhor pelo amor, né? Por Jesus eu não perguntava, eu nem queria o seu amor, eu não desejava de mim mesmo, eu não desejava Deus, né? Quer dizer, Deus, ele me alcança num estado de inércia total, ou seja, de apatia, de indiferença, né? E ele não mediu o esforço, e nem tampouco o valor, o preço que ele deveria pagar para me ter de volta a ele. Então, esse texto de Efésios, especificamente o texto que a gente vai estar compartilhando hoje, que é os versículos 7 e 8, o 6, ele diz o seguinte, né? Nós falamos na semana passada que nós fomos alcançados para o louvor da glória da sua graça. Graça essa que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Jesus. A graça é algo imerecido. Essa é a definição de graça. Mas na sequência ele vai dizer, no qual, falando do amado, que é Jesus Cristo, no qual temos a redenção. A remissão, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí ele repete de novo a graça de Deus é rica, a graça de Deus é abundante, e diz que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A palavra que na tradução atual diz aqui, nessa versão, que Deus derramou abundantemente sobre nós, é uma palavra que fala de extravagância. Deus, ele derramou de forma extravagante, ele esbanjou a sua graça. Você está entendendo? Ele esbanjou, ele foi extravagante. Sabe o que é extravagante? É quando você dá alguma coisa para alguém que supera qualquer tipo de expectativa. Você está sendo extravagante, exagerado, não é? Deus foi exagerado, Deus foi extravagante, Deus esbanjou a sua graça sobre cada um de nós. Isso é tremendo. E a ordem nesses 3 versículos aqui, que eu quero estar compartilhando de forma bem objetiva e breve, é que aqui na ordem diz que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, né, dos pecados, e que Deus derramou de forma extravagante, tudo isso em sabedoria e prudência. Mas eu quero fazer uma inversão do texto, até por uma questão, não vai mudar a essência. Eu quero começar falando do primeiro aspecto desse alto preço que ele pagou para que nós fôssemos salvos, que é a sabedoria e a prudência, que ele derramou de forma abundante, de forma exagerada, de forma extravagante. Ou seja, a palavra sabedoria no grego é sofia, que é a habilidade, que é sabedoria, que é um conhecimento não intelectual. É algo assim que, às vezes a gente depara com algumas pessoas iletradas, analfabetas, que não teve oportunidade de estudar, né? Mas que são sábias, que tem uma palavra sábia, que tem uma postura sábia. Ou seja, então, essa sabedoria não é sabedoria intelectual, é algo que gera um comportamento adequado. E essa sabedoria que Deus derramou de forma extravagante sobre nós. Ou seja, quando ele liberou a sua graça, ele liberou sua graça e, juntamente com a graça, ele nos deu a sabedoria do alto, para que a gente pudesse compreender a grandeza daquilo que ele está fazendo na nossa vida. É por isso que Paulo, na segunda parte do capítulo 1, ele ora pelos Efésios. Ele vai dizer assim: eu oro para que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês tenham compreensão da riqueza da graça de Deus, para que vocês compreendam a dimensão
do chamado. Nós somos chamados, né, para que vocês compreendam o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e transformou Jesus em o cabeça da igreja. Isso é algo tremendo. Eu só posso compreender essa grandeza que Deus me dá porque Ele me deu a graça, a sabedoria do alto, né, para compreender essas coisas. Mas há duas palavras que o apóstolo Paulo usa nesse texto. Ele fala de sabedoria e prudência. A palavra prudência no grego é phronesei, e significa uma compreensão da sabedoria de forma prática. Ou seja, a Sofia, que é a sabedoria que me leva a perceber a grandeza daquilo que Deus faz na minha vida, mas a phronese é a outra parte da sabedoria, é como se fosse o outro lado da moeda, que não apenas me leva a conhecer a grandeza daquilo que Deus fez na minha vida, mas me leva a colocar em prática aquilo que Deus fez na minha vida. E essas duas coisas podiam andar junto. Eu não posso só ficar na compreensão. Tem gente que até se deleita na compreensão daquilo que Deus fez, mas não coloca em prática aquilo que Deus fez. Então eu preciso das duas coisas. Eu preciso ter revelação do alto para compreender a grandeza daquilo que Deus fez, e eu preciso de um mover de Deus no meu coração para que eu coloque em prática, para que eu possa vivenciar a grandeza daquilo que Deus fez na minha vida. Tem um autor chamado Barker que diz o seguinte, que Cristo nos dá, né, a habilidade de ver as grandes verdades, né, que tem tudo a ver com as coisas da eternidade, mas também de resolver os problemas do dia a dia, que é a palavra phronese, que é a aplicação daquilo que eu recebi de Deus por entendimento. Então, Paulo está dizendo que ele nos deu tudo isso em sabedoria e em prudência. Mas a segunda palavra que eu quero abordar, que na ordem aqui ela é também a segunda, é a remissão. Diz o texto que ele nos deu a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. A palavra remissão, ela pode muito bem ser traduzida por perdão, né? O perdão dos nossos pecados. Então nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão. Quando eu olho para a cruz do Calvário e ao mesmo tempo eu deparo com a pecaminosidade do mundo, eu gosto muito de uma expressão que fala do pecado como algo hediondo. O que é algo hediondo? Algo hediondo é algo absurdo. A gente ouve falar de vez em quando de um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime bárbaro. É um crime que você fala, não é possível, como que alguém pode fazer uma coisa dessa? Imagina alguém pegar uma criança indefesa e fazer todo tipo de maldade contra aquela criança e ainda exterminá-la, matá-la de maneira cruel. E a gente sabe que isso é algo hediondo, algo absurdo. Quando eu olho para o pecado, eu tenho que aplicar essa palavra ao pecado quando eu penso na santidade de Deus. O pecado é para Deus algo hediondo. E é tão hediondo que a forma de eu fazer a medida, de eu mensurar a gravidade do pecado é quando eu olho para a cruz do Calvário. É quando eu olho para Jesus. É quando eu olho para o sangue que ele derramou no Calvário. Porque Deus, na realidade, ele não apenas nos perdoou. Deus não nos perdoou como ele, por exemplo, no ato da criação, Deus disse assim, haja luz, e houve luz. Alguém poderia dizer, mas Deus podia simplesmente chegar e falar assim, sejam perdoados. Não, essa forma Deus não poderia fazer. Ele seria injusto. Algo deveria ser feito. O preço deveria ter sido pago. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E sendo que qualquer homem, né, cometeu pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Então, se todos pecaram, não há nenhum homem apto a pagar o preço do pecado, porque ele próprio é um pecador.
E aí que entra a maravilha do amor de Deus. Jesus se coloca na brecha. A segunda pessoa da triunidade de Deus. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo reúnem, ele se coloca na brecha, diz: eis-me aqui, emprestando a palavra de Isaías no capítulo 6, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Com certeza Jesus se colocou na brecha. E a Bíblia diz lá no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é quem diz: eu dou a minha vida de forma espontânea. Eu tenho o poder de dar e de reaver. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Então, ele se entrega. Quando você vai para Filipenses capítulo 2, você vai aprender que Jesus, sendo Deus, se fez homem, se esvazia de si mesmo e assume a forma humana e vai à cruz, que era o pior instrumento de morte daqueles dias. Os piores marginais assassinos eram mortos na cruz. E Jesus foi morto na cruz. Ele morre, e não apenas morre, mas ele morre uma morte de cruz. Mas é tremendo, porque o mesmo texto de Filipenses vai dizer: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E todo joelho vai se dobrar diante daquilo que ele fez. Ou seja, ele se esvaziou, ele se entregou. Às vezes eu penso na pessoa da Maria. No livro de Gálatas fala que Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Jesus pudesse vir e morrer por nós, ele deveria vir e ser gerado como homem. Sendo Deus, ele já existia. Aliás, ele é o agente da criação. O Evangelho de João vai dizer isso: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo quanto foi feito pelo Verbo, que é a expressão de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. E para ele se incorporar, para ele se encarnar como homem, para que ele pudesse ir ao Calvário e morrer como homem, porque um homem precisava de morrer pelos homens, e teria que ser um homem que jamais tivesse cometido pecado. Para que ele pudesse vir ao mundo como homem, ele precisava de nascer de mulher. Não tinha como ele aparecer, surgir do nada. Então, Maria foi uma mulher digna, escolhida por Deus, não tem a menor dúvida, mas a ela não deve ser atribuído nada além do privilégio de ter sido honrada por ser a mãe daquele menino, por ter emprestado ou ser, Deus pôde usá-la, usar o ventre, usar o útero daquela mulher, porque não tinha forma, não tinha maneira de Jesus nascer como homem se não fosse através de uma mulher. Então o Espírito Santo, ele introduz no ventre daquela mulher a semente santa, e Jesus é gerado pelo poder do Espírito Santo, sem a participação de José, o pai. Ele tem todo o processo natural da gestação, e ele nasce como homem, legítimo. Cresceu como menino normal, né? Teve os seus irmãos, teve os seus relacionamentos, até que aos 30 anos ele dá início ao propósito pelo qual ele veio, né? Que é o seu ministério de 3 anos e meio, que iria desembocar no Calvário. Então, Jesus, ele se submete a esse processo. Quando você olha do ponto de vista da grandeza, da eternidade de Deus, como é que pode? Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, aquele que nos criou, porque o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali, participando desse processo tremendo da criação. E uma das pessoas da triunidade de Deus, chamado Jesus, o Cristo de Deus, se submete ao ventre de uma mulher para nascer de forma humilhante, porque era humilhante. O Criador agora se coloca no lugar de um ser criado. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele passa a ter
a sua natureza humana. Isso é tremendo, porque Jesus, ele continua sendo Deus, mas a partir do momento que ele nasce de mulher, ele adquire a forma humana. Então a gente é sábio e é correto dizer que Jesus é 100% Deus e passou a ser 100% homem. E ele morre naquela cruz. Então quando você olha esse processo, né, dele ter ido ao Calvário, aí você entende que a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, teve um preço fabuloso. Deus não simplesmente diz, olha, está perdoado. Não, um preço foi pago. E começa com a geração de Jesus no ventre de Maria. E toda essa trajetória de Jesus como homem desemboca no Calvário. E lá no livro de Colossenses vai dizer que havia um escrito, uma cédula, uma duplicata, onde estava lavrada ou lavrado todos os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Estava tudo escrito ali, ó, sem exceção. Os grandes, os pequenos, os médios. E Deus, quando olhava aquela lista de pecados, Deus não podia ter outra alternativa senão nos condenar. Porque nós cometemos esses pecados e somos merecedores da condenação. E aí é onde Jesus entra como homem, como representante legítimo da nossa raça humana. E quando ele vai ao Calvário, ele recebe toda a punição que individualmente qualquer um de nós merecia, ele recebe nele. Nele, Jesus. E lá no livro de Colossenses diz que esse escrito de dívida que era contra nós, essa cédula de pecados e de transgressões, de desobediência, diz que Jesus pegou essa cédula e junto da sua própria morte na cruz, ele encrava essa cédula na cruz do Calvário. Porque o sangue que ele derramou no Calvário é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Ou seja, Deus não apenas declarou perdão, ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, quando eu olho para esse processo de redenção e de remissão, eu deparo com a hediondez do pecado. O pecado proporcionou a morte do Filho de Deus ali no Calvário. Isso tem que mexer comigo, isso tem que interferir na minha vida. Um homem chamado Lutero, que foi um grande homem de Deus, Deus usou esse homem na reforma protestante, por volta lá do ano de 1500. E um dia, Lutero estava numa batalha muito grande, sofrendo acusações terríveis de Satanás, porque a Bíblia fala que ele é o acusador, ele vem para nos acusar. E Lutero estava ali no quarto, naquele debate, naquela luta ferrenha, e de repente, Satanás mostra para ele uma lista inumerável de pecados que ele havia cometido ao longo da sua vida. Como que você quer estar bem com Deus? Olha os seus pecados. E mostrou para ele aquela lista imensa de pecados. Mas na hora que Lutero viu aquela lista, ele, cheio da palavra de Deus, disse, é verdade. Eu cometi todos esses pecados. Nesse aspecto, Satanás não foi mentiroso. Ele é o pai da mentira, mas nesse momento ele não foi mentiroso. Ele falou a verdade. É verdade. Eu cometi todos esses pecados e por esses pecados eu mereço a condenação. Só que tem um detalhe. Jesus morreu na cruz do Calvário e o sangue que ele derramou no Calvário me purifica de todo o pecado. Ele já me perdoou e eu estou livre da condenação, porque ele pagou o preço da minha condenação. Eu fui remido, eu fui perdoado dos meus pecados. E quando eu penso no sangue de Jesus, há duas verdades que me incomodam assim de maneira positiva, é que o sangue que Jesus derramou no Calvário, preste bem atenção, ele é um sangue que tem valor para Deus. Deus valoriza o sangue que Jesus derramou no Calvário. Deus aceitou o sacrifício de Jesus de forma plena. Ou seja, a justiça de Deus
radical, absoluta, ela aceitou, ela recebeu o sangue de Jesus como suficiente para me perdoar os pecados. E não só para me perdoar, mas para me transformar numa pessoa justa. Como se eu nunca tivesse pecado. Porque Deus valoriza o sangue. Ora, se Deus, que é o supremo juiz, valoriza o sangue que Jesus derramou no Calvário pelos meus pecados, eu preciso, com base na valorização que o Pai, que Deus, o soberano Deus, dá ao sangue, com base no valor que ele dá ao sangue, eu preciso, da mesma forma, valorizar o sangue de Jesus. Ele valorizou, então eu preciso de valorizar. Então, se o sangue de Jesus tem poder e valor para Deus, ele precisa ter poder e valor para mim. Por isso que eu posso ter paz, porque eu creio que eu fui remido, eu fui perdoado. Jesus pagou um alto preço no Calvário para me perdoar. Então não há qualquer acusação registrada contra mim. Isso é tremendo. Preste bem atenção. Não existe nenhuma acusação contra mim. Satanás pode se levantar e me acusar e apresentar os pecados meus passados, os pecados que eu cometi no passado, mas ele não tem poder de me acusar mais. Porque qualquer momento que ele se levanta para me acusar, tanto os pecados passados, quanto aqueles que infelizmente porventura aconteceram hoje, não deve acontecer, ou até aqueles que virão acontecer, porque eu ainda estou aqui, sujeito, mas esses pecados fazem parte da obra do Calvário. Deus não precisa de mandar Jesus de novo para morrer pelos pecados que de repente e infelizmente eu vier a cometer. Já foi pago lá no Calvário. Isso não é uma palavra que me encoraja a desguarnecer e a viver no pecado, muito antes pelo contrário. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger é uma palavra tão forte. Por exemplo, eu já fui abençoado com situações que eu fiquei constrangido, né? Você imagina alguém chegar para vocês e oferecer para vocês um presente assim, sabe? Uma casa bem montada, olha, está aqui lavrada no nome de vocês. Vocês vão ficar constrangidos. Não, mas vem cá, por que você está... Não, eu quero dar para vocês essa casa. Isso não te constrange? Eu não mereço, eu não fiz nada para ter essa casa, mas você recebe. Então isso gera um constrangimento, e esse constrangimento é tão grande que gera você a ter uma atitude de gratidão, e essa atitude de gratidão, ela tem que de alguma forma ser transformado numa prática, no sentido de fazer qualquer coisa que aquela pessoa precise, não para pagar, mas pelo senso de gratidão. Eu estou constrangido da minha alma. Eu recebi algo tremendo. Essa pessoa, qualquer coisa que ela precisar de mim, conta comigo. Porque eu estou constrangido. E é isso que aconteceu. Quando eu aprendo que os pecados passados foram perdoados, aqueles que porventura acontecessem hoje, ou amanhã, ou no futuro, estão todos englobados na morte de Jesus no Calvário, isso não traz a mim um senso de displicência. Se é assim, se já está perdoado, então posso viver pecando. Não, muito antes pelo contrário. O senso de gratidão é tão grande no meu coração que eu não quero pecar mais. Aliás, quando eu vejo o pecado e entendo que o pecado proporcionou a morte de Jesus no Calvário, eu não quero pecar. O amor dele foi muito grande. O amor dele foi maravilhoso, foi tremendo. Então isso me constrange. Eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero viver em santidade, quero viver uma vida reta. E eu sei que eu de mim mesmo não consigo viver essa vida reta, mas eu sei também que a partir do momento que eu me rendi a Jesus, o Espírito Santo de Deus selou o meu espírito e me habilita, me capacita a viver a vida que agrada o coração de Deus. Eu fui perdoado. Deus me colocou numa condição de justo, né? O perdão é baseado no sacrifício expiatório de Cristo. O perdão de Cristo é pleno, é completo.
Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado, ou seja, ele não apenas perdoou o meu pecado, mas ele removeu a culpa. Eu estava debaixo de culpa, e a culpa é que gera a falta de paz. Mas quando eu tenho o senso de que fui perdoado, a culpa vai embora. Porque Jesus pagou o preço pela minha culpa também. Ele, Jesus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1,29. Agora nenhuma acusação pode prosperar contra mim, porque Cristo já rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14. Ele nos perdoou dos nossos pecados. E diz o texto lá no Velho Testamento, se não me engano, em Jeremias, que ele jamais se lembra dos nossos pecados. Assim, eu dos seus pecados não me lembro mais. Já pensou? Ele não se lembra mais dos pecados que eu cometi. O perdão de Cristo é imerecido, mas ele é para hoje, para agora, e ele é completo. Então eu tenho que tomar posse dessa verdade. E a terceira e última palavra que o texto vai nos apresentar, que engloba tanto a sabedoria quanto a prudência, e engloba também a remissão, que é a palavra redenção. Eu quero apenas encerrar essa mensagem falando um pouquinho da redenção. Há uma palavra grega, né, que é traduzida por redenção, que é apulotrosis. Essa palavra significa resgate, resgatar. No passado, ela era usada, né, para o resgate de um homem feito prisioneiro de guerra, um escravo. Você imagina, um sujeito que era prisioneiro de guerra ou escravo, estava totalmente, né, por merecimento, retirado da sociedade, alguém vinha e pagava um preço para que ele pudesse ser resgatado. Essa palavra redenção significa exatamente isso. O resgate, o preço, envolve o preço. O preço é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Uma palavra redenção fala especificamente do resgate. Aplica-se também à libertação do homem da pena de morte que ele merece. Ele cometeu um crime, ele merece a morte, então ele está condenado. Mas alguém vem e paga uma fiança, de tal forma que ele seja liberto. Então isso é redenção, né? E também diz respeito a coisas, como terras, por exemplo, né? Uma terra que foi tomada de alguma forma, né? Então ela era de um proprietário, passou a ser de um outro, né? Então, para que aquele proprietário original pudesse ter acesso àquela terra, ele tinha que pagar um preço. Quando ele pagava aquele preço, ele tomava posse daquela terra, ele se tornava proprietário novamente. Então, e naquele tempo especialmente, um homem podia comprar um escravo para lhe dar a ele a liberdade. E isso me fez lembrar, quando eu estudava esse texto, né, de uma história também que eu acho tremenda. No tempo da escravidão, né, haviam leilões de escravos, né? Infelizmente, uma página triste da história humana, que é a escravidão. Mas, naquele momento de leilão, apresentava-se os escravos, os mais fortes, né, os que tinham maior capacidade de trabalho, e eram apresentadas suas qualificações, e as pessoas davam preço. Eu dou tanto, bati o martelo 3 vezes lá, pode levar, o escravo é seu. Mas tinha uma escrava que ninguém conseguia, não valorizava aquela escrava, ninguém dava um preço, né, adequado para aquela escrava, porque ela não tinha, do ponto de vista humano, as qualificações. Mas alguém naquele contexto, naquele plenário, dá um lance. E o valor daquele lance era um valor muito mais alto do que qualquer escravo que estava naquele ambiente, para ser vendido. E o pessoal, todo mundo ficou assustado. Como que esse sujeito está dando um valor extremo, um valor muito alto para essa escrava que não vale nada? Mas e ninguém era capaz de dar um preço maior, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, a escrava é sua. Imediatamente, quando aquele homem pega aquela escrava como propriedade dele agora, ele sai e ele já tem lavrado, escrito, um tratado de alforria. Alforria era a libertação. Ele assina a libertação e dá para ela. Você é livre. Ela assusta. Como? Você me pagou um preço tão alto para poder me dar liberdade? Sim, eu fiz isso.
Eu paguei um alto preço para te dar liberdade. Aquela atitude daquele homem gera no coração daquela escrava esse constrangimento. Ela diz, olha, se eu ficar livre, eu vou correr riscos. Se você foi capaz de dar um alto preço para que eu pudesse ser livre, eu quero usar da minha liberdade para ser sua escrava. Porque ser escrava de um homem que pagou um alto preço pelo que eu não valia, todo mundo sabia que eu não valia, e ainda me dá liberdade, eu quero usar a minha liberdade para ser sua escrava. E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Então a redenção fala do alto preço que ele pagou por nós. E quando eu deparo com a grandeza da redenção, com o preço que foi altíssimo, preço de sangue, diz a Bíblia no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui fala da redenção que engloba a remissão. A redenção é a libertação. Então eu fui liberto. O preço foi alto. E agora, constrangido no meu espírito, pelo alto preço que Jesus pagou por mim, eu só tenho uma saída digna. Ele fala, Senhor, eu quero usar da minha liberdade para entregar a minha vida ao Senhor de forma incondicional. Ou seja, eu quero daqui para frente viver para o Senhor, viver para a sua glória. Isso equivale a dizer, em outro texto, em outro aspecto, de que eu entendi que Jesus morreu a minha morte, ali no Calvário. E se ele morreu a minha morte, eu morri também. Então eu estou morto. Porque ele morreu a minha morte. Eu era merecedor da morte. Mas quem morreu a minha morte foi ele. Mas quando ele morreu a minha morte, na ótica de Deus, eu morri. Ora, se eu morri, e aí o livro de Romanos 6 vai dizer que, trazendo a figura, né, do batismo, ele morreu a minha morte, ele foi sepultado, e eu fui sepultado nele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e se eu morri a sua morte, e ele morreu a minha morte, se ele foi sepultado no meu lugar, e eu nele fui sepultado nele, quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei nele. E lá no texto de Romanos diz, para viver uma novidade de vida. Ou seja, a vida que eu tenho para viver daqui para frente é para ele. Então, eu posso trabalhar, eu posso ter lazer, eu posso me relacionar, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida. Sendo que eu morri com Cristo e fui ressuscitado nele para viver para ele, então tudo que eu fizer aqui tem que ter essa marca. Eu faço para a glória de Deus. Se eu trabalho para a glória de Deus. Se eu me relaciono, eu me relaciono com pessoas para a glória de Deus. Se eu tenho lazer, eu exerço o papel, é importante o lazer, eu faço o lazer para a glória de Deus. Então, tudo gira em torno desse princípio. Eu vivo para o Senhor, porque eu fui liberto. A palavra redenção fala de libertação. O preço que foi pago para que eu fosse liberto da condição de condenado. Eu não sou mais condenado. Eu sou livre. Eu uso da minha liberdade para viver para a glória de Deus. E para encerrar, queria só compartilhar duas coisas tremendas concernente à libertação. A primeira, eu diria que há muitos textos, muitas verdades na palavra de Deus que nos traz dois aspectos, o aspecto posicional e o aspecto experimental. Vamos pensar na justiça. Quando Jesus derrama o seu sangue ali na cruz do Calvário por mim, Deus aceita, como nós já afirmamos, o sangue dele, Deus aceita plenamente como se estivesse como se fosse eu morrendo. Mas eu morrendo não faria efeito porque eu sou pecador, mas ele morre a minha morte, Deus aceita.
Ao aceitar, ao valorizar o sangue que Jesus derramou no Calvário, Deus me considera justo. Isso, o livro de Romanos, capítulo 5, especialmente, vai falar que eu fui justificado. Isso equivale a dizer que Deus olha para mim, coberto pelo sangue do Cordeiro, como se eu jamais tivesse cometido um pecado. Essa é uma posição que eu tenho diante de Deus. Agora, eu preciso de viver coerentemente com respeito a essa posição. Eu tenho uma posição perante Deus, eu sou justo, porque eu fui justificado. Mas eu preciso de andar como justificado. E aí o Espírito Santo, diz a Bíblia, Romanos 8, vai falar que ele implantou em mim a retidão de Deus, o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida foi implantada em mim. Ou seja, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo, eu preciso de viver uma vida dependente dele, obediente a ele. E se eu assim viver, eu não apenas vou ter uma posição de justificado, mas eu vou viver uma vida de justo. Ou seja, a prática da minha vida será coerente com a posição que eu tenho. Da mesma forma, a libertação. Eu tenho uma posição de liberto, porque Jesus pagou um preço no Calvário. Eu fui remido, eu fui perdoado, eu fui redimido. Eu sou liberto. Mas uma coisa é eu ter uma posição de liberto, outra coisa é eu viver uma vida como liberto. Infelizmente, eu disse, no cenário da igreja atual, quantas pessoas dentro das nossas igrejas, enchendo templos, que não conhecem a essência daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Vivem religiosamente, praticam alguns compromissos religiosos, na igreja cantam, levantam as mãos, louvam, mas ao sair da igreja e ao viver a vida do dia a dia, vivem como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E o cristão verdadeiro, para o cristão verdadeiro, não existe vida secular e vida religiosa. Não existe. Só existe uma vida. Eu vou viver, o que eu vivo aqui adorando a Deus, eu vou viver lá fora. Eu estou no meu trabalho, ali eu estou sendo uma testemunha, ainda que sem palavras. Poderia dizer, talvez em outra ocasião, algumas experiências que eu tive, louvo a Deus por ter tido o privilégio, antes de ir para o seminário, ter trabalhado no mundo secular, como cristão. E Deus pôde, pela sua graça, me dar um entendimento de viver naquelas empresas, especialmente a última, antes de ir para o seminário. Aquela foi marcante. E eu vivi ali como alguém que servia a Deus naquela empresa. Eu até apagava as luzes das salas, porque eu falava, isso aqui pertence a Deus. Eu trabalhava ali para Deus. E foi ali que Deus falou, chegou o ponto, Deus falou, larga tudo, chegou a hora. Eu era chefe da garantia da Detroit Diesel, com 24 anos, ganhando muito bem. Deus falou, chegou, deixa tudo e vai para o seminário. Eu larguei tudo em Belo Horizonte, fui para o sul do Brasil, em Autônia, para estudar. E não só estudar, encher a cabeça, mas para ser tratado por Deus. E ali Deus tratou. Deus fez um reboliço na minha vida e continua fazendo. Ou seja, a vida cristã, ela precisa ser vivida, né, na íntegra, independente de eu estar no cenário religioso ou lá fora. Porque eu fui redimido, eu fui remido, e tudo Deus me deu com sabedoria e prudência para que eu compreendesse a grandeza daquilo que Ele fez na minha vida. Amém? Então eu queria te convidar a abrir seu coração e a olhar para dentro agora e falar, Deus, eu quero viver nessa dimensão, eu quero viver lá fora como alguém que compreende pela Tua graça, pela ação do Espírito, pela revelação do alto. Eu quero ver como alguém que compreende a grandeza daquilo que Tu fizeste por mim no Calvário. Eu quero valorizar o sangue que Tu derramaste no Calvário, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo os meus pecados. Antes de ver a salvação, eu vejo os meus pecados.
E eu deparo com a hediondez dos meus pecados. Meus pecados proporcionaram a morte do Filho de Deus. Então é grave. Mas ao mesmo tempo eu olho para a cruz, eu vejo o sangue de Jesus derramado, e aí eu olho para os meus pecados. É verdade, eu cometi todos eles. Eles proporcionaram e geraram culpa, mas aquele sangue derramado é poderoso para perdoar os meus pecados e tirar de mim a culpa. E eu, constrangido por esse tão grande amor, eu quero viver dando o meu melhor para Deus em todo o tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, sei que a Tua palavra carece para todos nós de revelação do alto, dessa sabedoria do alto, desse entendimento, para que a gente possa apropriar dessas verdades. E eu oro para que Tu faças isso no meu coração, no coração dos Teus filhos, que aqui estão, em nome de Jesus. Que essa semana possamos viver à altura daquilo que a gente recebeu e compreendeu nesta noite. Que o Senhor nos leve a viver uma vida de testemunho. Que aqueles que estiverem ao nosso redor nessa semana, ainda que a gente não fale nada, mas que eles percebam que há algo diferente, que há um senso de gratidão no nosso coração, que há um senso de entendimento. E se porventura o Senhor nos der a chance, a oportunidade de abrir os nossos lábios e falar daquilo que a gente está vivendo, da plenitude daquilo que o Senhor nos está dando a cada um de nós, que essas palavras sejam como que espada e alcance corações, para que eles venham te conhecer na intimidade. É o que nós te pedimos nessa noite. Dá-nos uma semana de vitória para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma coisa